Bom, assim, a gente tem discutido um pouquinho sobre a questão dos átomos, né? A concepção do que é um átomo, a estrutura de um átomo, né? Agora a gente vai dar um passo além, a gente vai falar um pouquinho sobre como estes átomos se ligam entre si, né? Como eles estão ligados entre si. Então a gente vai entrar agora no campo da ligação química, né? Então vocês já devem ter estudado lá na química geral algumas coisas com relação a isso, né? Por exemplo, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, né? Também existem as ligações intermoleculares, né? Nós iremos abordar hoje de uma forma resumida, né? Para relembrarmos alguns desses conceitos, né? Um pouquinho de história, né? Quando que surge a questão da ligação química, né? No século XIX, surge o chamado conceito de valência, né? Tem uma teoria chamada teoria da ligação de valência que ela não tem, ela não tem a ver com esse conceito de valência que surgiu lá no século XIX. Esse conceito de valência ele surge ali com um químico alemão chamado Kekulé, né? E ele estabeleceu a valência, por exemplo, iniciando ali com o carbono, né? Ele disse que o carbono tinha valência 4. O que significava isso? A ideia não era bem assim que o carbono se ligava com 4 outros carbonos ou com 4 outros átomos, né? A ideia era uma ideia de combinação. Né? Por exemplo, o carbono tinha valência 4, então ele se combinava com 4 outros átomos. Né? Nitrogênio, valência 3. Então ele se combinava, né, com outros 3 átomos. Começa a surgir essa ideia, né, abordando aí um pouco, talvez, aí, o início da ligação covalente. O conceito de valência e também o conceito de dualidade das substâncias, né, cargas positivas e cargas negativas. Tem um químico sueco chamado Berzelius, que ele estudou muito essa questão. Ele percebeu que os compostos inorgânicos, muitos deles poderiam ser interpretados a partir dessa dualidade. É o conceito inicial de cátion e ânion. Ele percebeu que muitos compostos inorgânicos poderiam ser interpretados a partir dessa realidade. Né? Eles eram duais, positivos e negativos. E eles começaram a aprender experimentalmente, né, saber quais eram as equivalências destes destes entes, né, o positivo e o negativo. Por exemplo, cloreto de sódio, né, era 1 de sódio para 1 de cloro. Cloreto de magnésio, 1 de magnésio para 2 de cloro. Então, a partir desses estudos, eles começam a ter uma ideia de como os átomos se combinavam, enfim. Aí você pode perguntar o seguinte, professor, mas e o elétron, né? Então, a questão do elétron, nessa época, ele não tinha sido descoberto ainda, né? Na época do conceito de valência, essas teorias duais, né, da matéria, positiva e negativa, o elétron não tinha sido descoberto. O elétron ele foi ser descoberto ali em 1896, né, que é o final do século XIX. O primeiro cientista que emprega o elétron para conceber a ligação química foi o Gilbert Lewis, né? Eu acho que vocês vão lembrar lá das simbologias de Lewis, né? Onde você tem o símbolo do elemento, aí elétrons em volta, né? Quais elétrons? Né? Todos? Não. Aqueles que são úteis para a química, que são os elétrons de valência. O Gilbert Lewis, então, ele vai trazer aí o elétron para a conversa e ele vai, portanto, descrever a ligação química a partir da linguagem do elétron. Tá? Isso no início do século XX, né? Então, no século XX foram, portanto, aí, sendo elaboradas as teorias de ligação até chegar na forma como nós concebemos hoje, a ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, que nós veremos um pouquinho de cada aí. E também uma questão muito importante, que são as ligações intermoleculares. Se você pega a ligação iônica covalente metálica, é uma ligação entre átomos. Já a ligação intermolecular, que envolve aí a questão
das moléculas, né, é uma ligação entre moléculas. Então, existe a ligação covalente na molécula e também pode existir a ligação intermolecular entre moléculas. Né? Por exemplo, moléculas de água. Né? Existe a molécula de água, onde dois átomos de hidrogênio estão ligados, né, com um átomo de oxigênio. E essas moléculas estão ligadas entre si por meio de pontes de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular. Nós veremos também um pouquinho sobre isso. Então, a questão da ligação iônica, né? Ela pode ser entendida como uma interação, né, entre um cátion e um ânion, uma interação eletrostática, né, interação de cargas. É interessante que os compostos onde os átomos que o constituem estão unidos por ligação iônica, eles formam, nas condições normais de temperatura e pressão, né, eles formam os chamados sólidos iônicos. Né? Você tem um sólido iônico na sua casa, nesse momento, muito provavelmente. É o cloreto de sódio, sal de cozinha. O sal de cozinha é um sólido iônico. Os compostos iônicos, eles não têm essa versatilidade quanto à questão do estado físico da matéria. São sólidos apenas, em condições normais de temperatura e pressão. Né? E estes cátions e estes ânions que estão ali no sólido iônico, formando o que nós chamamos de um retículo cristalino, né? Por que retículo cristalino? Porque esses sólidos, esses cátions, esses ânions, eles não estão em qualquer posição. Eles não se movimentam muito, eles têm posições fixas ali no cristal. Você pega, por exemplo, o cloreto de sódio, sal de cozinha, parece que ele é amorfo, parece que ele é um pozinho, né? Mas ele é constituído por microcristais. E nesses cristalzinhos, os sódios que ali estão, os cloretos que ali estão, eles estão ocupando posições bem definidas. Não é um caos. Né? A física mostrou isso lá com a difração de raio-x, né? Não é um caos ali. Eles ocupam posições bem definidas. Né? E essas posições bem definidas, elas podem variar, né, conforme o sólido iônico. O cloreto de sódio, por exemplo, o sódio e o cloro, eles têm uma geometria bem definida ali. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o cloreto de magnésio, a geometria já não é a mesma. Também ali haverá um retículo cristalino, ou seja, organização, mas não será da mesma forma que o cloreto de sódio. É interessante que lá nas moléculas a gente aprende sobre geometria molecular. Nos sólidos iônicos existem também diferentes geometrias que envolvem o cátion e o ânion. Estes que fazem parte, como eu disse, de um retículo cristalino. Tá? E depois até eu vou mostrar ali uma estrutura para vocês, a estrutura do cloreto de sódio, né, que foi determinada aí via caracterização física. E esses cátions e estes ânions estão interagindo, interação eletrostática, e há uma energia envolvida nessa interação, que pode ser mensurada a partir da entalpia de rede. Né? E essa entalpia de rede, a energética da ligação iônica, nós podemos mensurar ela experimentalmente de uma forma indireta, né? Considerando outros dados, e a partir lá da lei de Hess, a gente conseguir obter a entalpia de rede no final. Nós iremos ver isso quando tratarmos ali dos compostos iônicos do bloco S, e ela pode ser mensurada teoricamente por uma equação chamada equação de Bohr-Landé. Né? Então, assim, se os dados experimentais forem iguais ou muito próximos ao dado teórico, que é a equação de Bohr-Landé, quer dizer que o composto ali ele tem um caráter iônico bem acentuado. Porque a equação do Bohr-Landé ela considera como se o composto fosse 100% iônico. Né? É uma consideração da equação. Então, se o dado experimental estiver muito próximo ou igual, né, à equação de Bohr-Landé, aquilo que é obtido a partir da equação de Bohr-Landé, logo, realmente trata-se de um composto iônico. Mas, por exemplo, eu falei anteriormente que a polarizabilidade, na polarizabilidade, nós estudamos o caráter covalente da ligação iônica. Se nós fôssemos estudar, por exemplo, o iodeto de cádmio, o resultado experimental ele teria uma discrepância com o resultado teórico, indicando que o iodeto de cádmio não é um composto assim tão iônico, né, como o cloreto de sódio, por exemplo. Eu até coloquei essa equação do Bohr-Landé. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Aqui, ó.
essa é a equação do Borlandais. É uma equação que surgiu na física, né? Tem algumas questões aqui nela, né, que para nós químicos não é tão fácil assim de entender, né? Mas vamos aqui descrever, ó. Esse E aqui, ó, vamos tentar elucidá-lo. Esse E reflete a energia, né, entalpia de rede. O Na, ele é posto aqui porque ele é o número de Avogadro, né? Então, ele relaciona a energia ao mol, né? Uma quantidade molar. E aqui nós temos também, ó, esse M grande. Esse M grande é uma constante que varia conforme, chamada constante de Madelung, varia conforme a geometria do sólido iônico. Eu disse para vocês que o cloreto de sódio, por exemplo, tem uma geometria. Se for um outro sólido, a geometria já pode ser diferente e vai variando. E para cada geometria existe um valor para a constante de Madelung. Aqui tem um Z+, e um Z-, simbolizando, né? Z é carga. Carga do cátion é a carga do ânion. Por exemplo, se o cátion for 2+, então Z+ é 2. Se o ânion, a carga for, por exemplo, 2-, então Z é 2. Esse E é a carga do elétron. Aqui nós temos 4π vezes E0, que é a permissividade no vácuo. Se eu não me engano, é porque esses experimentos eles são realizados, né, com estes elementos aí no estado gasoso, né? Aí tem essa questão da permissividade no vácuo. E esse R aqui, ó, é o raio, tá? Esse R aqui, ele é o raio. Aqui, as duas coisas importantes aqui, ó, é a questão da carga e a questão do R. Tá? Perceba que na divisão aqui, ó, as cargas estão acima. E aí o R estão aqui e o R está aqui embaixo. Ó. O que eu quero dizer com isso? Que quanto maior forem as cargas, também maior será a entalpia de rede. É proporcional. Quanto maior forem as cargas, maior será a entalpia de rede. Agora a questão do R, que é o raio. Quanto maior for o raio, aqui na divisão ele está embaixo, ó, o raio, quanto maior for ele, menor será a entalpia de rede. Isso tem uma implicação interessante. Qual seria essa implicação? Né? Eu disse para vocês que quanto maior for a carga aí do cátion e dos ânions, maior será a entalpia de rede. Significa que a energética da ligação iônica será maior. Isso tem implicações. Quais implicações? Por exemplo, em propriedades específicas deste composto. Se um composto iônico ele tem uma entalpia de rede muito elevada, quer dizer que o cátion está firmemente unido ao ânion. Logo, esse composto provavelmente será pouco solúvel em água, por exemplo, porque na solubilidade ocorre o fenômeno de solvatação, onde a água ela vai quebrar este retículo cristalino. Né? Eu acabei de falar que nos sólidos iônicos existe um retículo cristalino. O que é o retículo cristalino? É uma forma ordenada, né? Onde estão ali os cátions e os ânions, interagindo por meio de ligação iônica. A água ela vai quebrar esse retículo cristalino. Só que se a energia que une esses cátions e esses ânions for muito forte, a entalpia de rede elevada, logo pode ocorrer que a água não consiga quebrar, né, esse retículo cristalino, não solubilizando, né, não ocorrendo aquele fenômeno chamado de solvatação, né, onde o solvente ele vai permear ali o cátion e vai permear o ânion. Em contrapartida, vamos supor que... Alguém tem uma pergunta? Bom, em contrapartida... Entrar, professor? Ah? Será que tem alguém tentando entrar na aula? Então, vamos lá. Ao José Sandra. Não permitir. Estou me atrasando, mas... Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Eu estava mostrando aqui para vocês, né? A equação do Borlandais. Então, ó, agora considerando o raio. Vamos supor que tem um cátion muito grande, assim, grandão, né? E o ânion também é grande. Então, o raio, obviamente, vai ser grande, né? O que acontece com a entalpia de rede?
né? Ou seja, a energética da ligação iônica, ela é inversamente proporcional, então vai ser menor. Logo, se a energia é baixa, é fácil quebrar essa ligação, então esse composto provavelmente será solúvel, né? Tem uma outra implicação também, que é o ponto de fusão, né? Se você pegar, por exemplo, aqueles chamados sólidos iônicos refratários, você vai perceber que eles têm cargas elevadas. Por exemplo, óxido de alumínio. O alumínio tem carga 3+, e o oxigênio tem carga 2-. A entalpia de rede está lá em cima. Logo, o ponto de fusão, ou seja, transformar esse sólido em líquido, é uma temperatura elevadíssima. Agora, se você pegar, por exemplo, cloreto de sódio, a temperatura para tornar o cloreto de sódio líquido, ou seja, o ponto de fusão, já não é tão elevada, porque a carga é baixa. Sem contar que o sódio não é tão pequeno nem o cloro. Então, assim, essa questão da entalpia de rede, ela está relacionada com a energética da ligação iônica. E ela pode ser, como eu disse, mensurada, né, experimentalmente ou, teoricamente, pela equação de Bohr-Landau. Nós veremos isso um pouco mais quando nós estudarmos lá os elementos do bloco S e os compostos. Porque a gente está falando de sólidos iônicos, os grandes caras que são sólidos iônicos, né, os compostos que podem ser considerados sólidos iônicos, assim, quase puramente, ou muito próximo disso, são compostos que têm elementos do grupo 1, principalmente, e também do grupo 2, mas principalmente do grupo 1. Então, quando nós estudarmos lá os compostos do grupo 1, nós iremos retomar um pouquinho essa concepção de entalpia de rede. E como eu disse anteriormente, os sólidos iônicos apresentam diferentes geometrias estruturais. Até eu vou apresentar aqui uma geometria para vocês de alguém que é muito conhecido no dia a dia, que é o cloreto de sódio, né? Perceba o seguinte, ó, aqui é só uma porção muito diminuta do cristal, tá? Esse aqui é um programa chamado Programa Mercury, né? Ele está aqui representando apenas uma porção diminuta aí do cloreto de sódio, ó. Eu poderia ampliar essa imagem, mas aí não ficaria tão didático. Mas é interessante você observar, ó, eu vou movimentar aqui a estrutura do cloreto de sódio, perceba como é simétrica a estrutura. É um retículo cristalino, isso daqui é um cristal, ó. Os átomos que estão na cor roxa simbolizam os átomos de sódio, e os que estão na cor verde, os átomos de cloro. Olha a geometria em torno dos átomos de sódio, em torno dos átomos de cloro. Essa é uma geometria que não é só do cloreto de sódio, ela se repete para outros sólidos iônicos, por exemplo, cloreto de potássio também. Essa geometria ela tem um nome, é chamada de salgema. Que esquisito, professor. Não, mas é só você lembrar que para as moléculas elas têm nomezinhos também, né? Por exemplo, geometria tetraédrica, né? Quadrado planar, que mais? Geometria linear, geometria trigonal plana, né? Tem nomes. Para os sólidos iônicos tem geometria do tipo salgema, geometria da calcita, né? Que geralmente é assim. Eles pegaram lá um primeiro mineral que tinha aquela geometria. Aí eles homenagearam, né? Por exemplo, a calcita, ela tem uma estrutura, né? Esse sólido iônico tem uma estrutura. Foi o primeiro a ser elucidado com essa estrutura. Então, homenagearam todos os demais que têm essa estrutura, né? Como também a estrutura da calcita, né? Que eles falam. Então, assim, a grande questão aqui, ó, isso daqui é um sólido iônico, é um retículo cristalino. Então, em um sólido iônico, perceba que não existe uma porção assim diminuta, né? Não existe uma descontinuidade da matéria. Professor, o que você quer dizer com isso? Ó, se você considerar a água, na água existe uma descontinuidade da matéria, vamos assim dizer, né? Que é representada por moléculas. Né? A água ela não é um todo. O cristal lá de cloreto de sódio que você pegar, vamos dizer assim, ele é um todo. Ele não tem um cloreto de sódio bonitinho, discreto, isolado dos demais. Ah, eu estou interagindo com os outros, eu estou isolado. Não. É um retículo cristalino, é um emaranhado de ligações iônicas. Não é um caos, é um retículo cristalino. Mas não existe porções discretas, não existe uma descontinuidade da matéria. Tanto que não se fala em fórmula molecular do cloreto de sódio.
Fala-se em fórmula do cloreto de sódio ou fórmula mínima do cloreto de sódio. Porque quando a gente coloca lá NaCl, dá a impressão que é uma unidade isolada, e não é. Se você colocasse assim Na2Cl2, estaria errado? De um certo ponto não, de outro ponto sim, né? Mas por que não estaria errado? Não estaria errado com relação às proporções, porque continuaria sendo uma proporção de 1 para 1. Professor, se eu colocasse Na10Cl10, estaria errado? Olha, a proporção estaria correta. Você não pode colocar, por exemplo, Na1Cl2, porque a proporção vai estar errada. Porque no cloreto de sódio, nesse sólido iônico, a proporção de cloro para sódio é 1 para 1. Só que não vai pensar você que NaCl é uma unidade discreta, né? É um sólido iônico, então existe um emaranhado, existe uma estrutura tridimensional enorme, né? De cloretos e sódios. Isso é diferente, por exemplo, para a água. Moléculas, né? Eu estou citando a água porque é muito conhecida. Na água existe uma descontinuidade da matéria, moléculas. A água ela não é um todo, né? A água ela pode ser ali, a água, moléculas de água podem serem, vamos dizer assim, separadas ali do todo, né? Elas, o material, a água, é constituído por moléculas, né, de H2O. E essas moléculas, elas são unidades discretas, elas representam essa descontinuidade da matéria, né? Essas moléculas, elas têm uma proporção fixa ali de átomos entre si, né, hidrogênio e oxigênio, e representam uma descontinuidade ali da matéria. E elas estão interagindo entre si, obviamente, como nós veremos posteriormente na ligação intermolecular. Tanto que se elas não estivessem interagindo entre si, né, toda molécula seria vapor de água, né? Não existiria água líquida. A própria existência do líquido em temperatura ambiente, né, representa que as moléculas de água interagem entre si por meio de ligação intermolecular. Então, assim, os sólidos iônicos, né, eles também têm uma geometria, ok? Pessoal, qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar, tá? Bom, tratando-se de ligação covalente, né? Diferentemente da ligação iônica, na ligação covalente nós temos compartilhamento de elétrons, enfim. Tem aquela regra do octeto, né? Que eu acabei não falando, mas a ideia de perder ou ganhar na ligação iônica, ou compartilhar, né? Para que se tenha 8 elétrons na camada de valência, né? Se bem que essa regra ela funciona muito bem, né? Obrigada ali para o período 1 e 2, mas quando chega no período 3 já começa a complicar aí o meio de campo, né? Há bastante casos anômalos, né, vamos dizer assim, né? Não seria nem anômalo, né? Mas casos à parte, que não obedecem bem essa regra do octeto, né? Bom, é interessante que os compostos químicos que estão unidos por ligação covalente, eles apresentam, assim, uma riqueza maior com relação ao estado físico da matéria, né? Vocês viram anteriormente que na ligação iônica nós temos apenas sólidos iônicos. Já quando se trata de ligação covalente, nós temos sólidos, que podem ser covalentes ou moleculares. Exemplo de sólido covalente, o diamante. O diamante é um sólido covalente. Professor, por quê? Porque o diamante, ele, primeiramente, ele é sólido, né? E ali, os átomos de carbono, que estão em hibridização sp3, ou seja, geometria tetraédrica, eles formam um emaranhado de ligações. Não existe moléculas, não existe unidades discretas. Molécula de diamante, isso daí é uma blasfêmia, não existe. Né? Existe um retículo cristalino também, né? Eles estão ordenados, e é um emaranhado de ligações. Né? Já o sólido molecular, não. Está no estado sólido, mas existem moléculas. E essas moléculas, neste estado sólido, estão interagindo também por ligações intermoleculares. Elas são mantidas fixas ali no retículo cristalino. Mas o sólido ele não é um emaranhado de ligações tridimensionais. Ele é composto por moléculas discretas. Exemplo disso, o açúcar, por exemplo, né? Vocês falaram que estão aprendendo bioquímica, né? A glicose lá. A glicose é um sólido molecular, porque você tem um sólido onde moléculas de glicose estão interagindo umas com as outras ali no sólido. Se você esquentar a glicose, ela vai derreter, né? Vai quebrar esse retículo cristalino. O enxofre também, né? O enxofre é um sólido molecular. As moléculas de enxofre, ali na substância elementar, né, na substância simples, elas estão unidas ali por ligações intermoleculares, né?
formando um retículo cristalino, estão ordenadas, mas no estado sólido, né? Mas é um sólido molecular. E assim, ligação covalente também forma líquidos, né? Um exemplo disso é a água, gases, né? Gás oxigênio, né? O ar atmosférico, né? Nitrogênio, gás oxigênio, enfim. Então tem uma, com relação ao estado físico, né? As substâncias químicas que estão, onde os seus átomos estão unidos por ligação covalente, apresentam uma riqueza, né? Maior do que a ligação iônica, né? E assim, existem algumas teorias, né? Que visam compreender melhor a ligação covalente. Por exemplo, a teoria de ligação de valência, né? O que diz essa teoria? Se nós considerarmos, por exemplo, vamos colocar aqui uma molécula bem simples, né? Qual molécula, professor? A molécula do gás hidrogênio, uma molécula bem simples. Como essa molécula seria representada aí na teoria da ligação de valência? Primeiramente, nós temos que considerar a distribuição eletrônica de cada hidrogênio. Então, se nós pegarmos aqui, ó, cada hidrogênio tem qual distribuição eletrônica? 1s com um elétron apenas. Ok? Então, cada átomo de hidrogênio tem uma distribuição eletrônica 1s1. Então, na molécula aqui, ó, como que vai ficar então? Na molécula não é só um hidrogênio. Na molécula é 2 hidrogênios. Então, nós vamos considerar o seguinte, ó. Eu vou representar aqui na forma de um quadradinho o chamado orbital molecular, o orbital da molécula do gás hidrogênio. Então, nesse orbital molecular aqui, nós teremos, portanto, 2 elétrons no total. Um elétron de cada hidrogênio. Se eles pertencem ao mesmo orbital, eles terão spin opostos. Tá? Cada hidrogênio, ó, vou colocar aqui também, ele tem um orbital atômico. Um S1, representando na forma de quadradinho aqui, ó, cada orbital atômico tem um elétron. Na molécula de hidrogênio, como são 2 átomos de hidrogênio, 2 elétrons. Então, a teoria da ligação de valência, ela vai dizer o seguinte, que esses elétrons eles estarão emparelhados ali na molécula do gás hidrogênio. Serão emparelhados de tal forma, né, representando, portanto, essa união. E esse orbital molecular aqui, ó, ele estará entre os átomos de hidrogênio. Então, uma forma de nós representarmos a ligação covalente, eu coloquei aqui de uma forma bem simples, né, a molécula do gás hidrogênio, é representarmos pela teoria da ligação de valência. Na teoria da ligação de valência, eu considero os elétrons de valência. No caso do hidrogênio, não faz nem sentido considerar isso, porque ele só tem um elétron, né? Mas, enfim. Nós devemos considerar os elétrons de valência. No hidrogênio, um elétron. Molécula do gás hidrogênio, quantos elétrons que existem? 2. Então, o orbital molecular, vamos assim dizer, ele vai ter 2 elétrons, um elétron de cada átomo de hidrogênio, e esses elétrons terão ali, portanto, spins opostos, né? E pertencerão ao mesmo orbital, esse orbital que estará entre os átomos de hidrogênio, proporcionando, portanto, a ligação química. Uma outra forma de nós representarmos a molécula de hidrogênio, vamos falar nela de novo por ser mais simples, é a partir, eu falei teoria da ligação de valência, ó, a partir da teoria do orbital molecular. Como que ficaria essa questão agora do orbital molecular? A teoria do orbital molecular, ela já vai dizer o seguinte, ó. Ok, cada hidrogênio tem um elétron. Vou colocar aqui, ó. Um orbital, né? Não vou colocar na forma de quadradinho, vou colocar um risquinho só. Um orbital para o hidrogênio, um orbital para o outro hidrogênio. Em cada orbital atômico, vou colocar em azul aqui o orbital atômico. Em cada orbital atômico existem um elétron. Ok? Então aqui nós temos em azul, né, orbitais atômicos dos átomos de hidrogênio. E cada orbital atômico tem um elétron. O que vai acontecer então com esses orbitais? Eles vão se misturar, formando, portanto, o quê? Uma
formando, portanto, dois orbitais moleculares. Porque a gente considera o seguinte na teoria de orbital molecular. N orbitais atômicos formam N orbitais moleculares. O que eu quero dizer? Quantos orbitais atômicos que existem? Dois. Se dois orbitais atômicos existem, logo serão formados dois orbitais moleculares. E tem uma questão. Considera-se que vai ser formado um orbital molecular de menor energia e um orbital molecular de maior energia. Então, dois orbitais atômicos darão origem a dois orbitais moleculares. Um de menor energia e outro de maior energia. Quantos elétrons nós temos no total? 2 elétrons. Estes 2 elétrons, então em preto aqui eu vou colocar os orbitais moleculares da molécula, ó, H2. Estes elétrons, eles serão distribuídos, portanto, nestes orbitais moleculares, considerando as regras de distribuição eletrônica para átomos. Ou seja, o orbital de menor energia é preenchido primeiro. Quando você faz a distribuição eletrônica, você não começa preenchendo lá pelo 2s, 2p, é pelo 1s. O orbital de menor energia é preenchido primeiro. Dos dois orbitais moleculares que foram formados, esse orbital mais aqui embaixo, ó, nessa forma de representação, ele é o orbital de menor energia. Logo, os dois elétrons, tendo spins aí opostos, ocuparão esse orbital de menor energia. Esse orbital de menor energia, ele é chamado de orbital ligante, porque ele favorece a ligação. O outro orbital de maior energia, ele é chamado de antiligante. E se tiver elétrons nele, a ligação química não será favorecida. Quando os dois orbitais atômicos aqui, ó, dos átomos de hidrogênio, quando estes dois orbitais atômicos se misturam, da interferência construtiva dessa mistura, forma-se, portanto, o orbital ligante. E da interferência destrutiva, o orbital antiligante. Então, quando se fala em ligação covalente, se nós formos teorizar, as teorias são TLV, teoria da ligação de valência, e atom. A TLV, por exemplo, é muito utilizada para tratar a hibridização, né? sp3 lá do carbono, ou sp2, ou sp, por exemplo. Nós podemos também, assim como na ligação iônica, discutir aí a energética da ligação covalente. Qual é a energia necessária para quebrar uma ligação covalente, né? Isso está atrelado à entalpia de ligação. E nós iremos abordar um pouquinho quando tratarmos das moléculas, né? Quanto maior for a entalpia de ligação, adivinha, né? É mais difícil quebrar a ligação covalente. Quanto menor for, mais fácil será quebrar essa ligação. Nós falamos de geometria dos sólidos iônicos, e como vocês se lembram, né, também as moléculas têm a sua geometria. Aqui eu só coloquei algumas, né, mas existem muitas outras. Mas, por exemplo, a geometria angular, né? A molécula de água, por exemplo, tem uma geometria angular. Entre a ligação, entre as duas ligações simples ali, né, que o oxigênio faz com os dois átomos de hidrogênio, existe um ângulo envolvido. Geometria tetraédrica, por exemplo, carbono, né, sp3, com hibridização sp3, tem geometria tetraédrica. Geometria trigonal, né, a pirâmide trigonal, molécula de amônia, por exemplo, né, tem uma geometria de pirâmide trigonal. A geometria trigonal plana, né, as moléculas que contêm o elemento químico boro, por exemplo, têm essa geometria. O próprio carbono, né, na hibridização sp2, apresenta em torno de si, né, o ambiente em torno dele, é uma geometria trigonal plana. Pessoal, tendo dúvidas, podem perguntar, ok? Já na ligação metálica, né, é considerado aí que existe uma espécie, né, de mar de elétrons. Por quê? No caso dos metais, todos têm tendência em perder elétrons, logo todos perdem, formando aquilo que nós chamamos de mar de elétrons. Né? E esse elétron, eles estão em torno desses cátions que são formados. Essa teoria, como eu disse, né, ninguém vê isso no laboratório. Né? Você não chega lá assim, vou ver o metal agora, vou colocar aqui o microscópio. Olha que legal, o elétron indo para lá e para cá. Não, ninguém vai ver isso daí. Mas é uma teoria que tenta explicar aquilo que vem do laboratório. Né?
Então, assim, a ciência ela tem essa necessidade, né? Não é só você fazer experimento, mas também tem a questão da explicação, né? Então, as teorias elas visam justamente isso. E quando a teoria ela é fecunda, além de explicar, ela pode, por exemplo, proporcionar novas pesquisas, inclusive, né? Então, o que a teoria diz? A teoria ela vai dizer que esses elétrons eles estão ali, ó, em torno dos cátions formados. Todos os metais têm tendência em perder elétrons, eles perdem, formando esse mar de elétrons. Então, a interação desses elétrons com esses cátions não é tão assim. Eles não estão localizados. Por exemplo, na ligação covalente, há uma localização de elétrons entre os dois átomos. O elétron está aqui, lá na esquina, o outro está na outra esquina. Não, não existe isso na ligação covalente. Já com relação à ligação metálica, esses elétrons estão deslocalizados. Então, isso facilita, por exemplo, o movimentar deles. Por isso que quando coloca-se um campo ali, né, uma diferença de potencial, gera corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o movimento dos elétrons. Se você for fazer isso, por exemplo, em uma molécula, pega, por exemplo, uma borracha, por exemplo. A borracha é um material isolante, né? Se você colocar ali uma diferença de potencial, algo do tipo, vamos fazer uma corrente elétrica. Você vai queimar a borracha e os elétrons que estão ali, eles não vão se movimentar, porque eles estão fixos entre os átomos, são ligações covalentes, ok? Isso não acontece na ligação metálica. Os metais, eles podem ter também diferentes arranjos atômicos. Também existe um retículo cristalino nos metais. Não é porque os elétrons se movimentam com facilidade que eles estão ali de uma forma caótica, né? Os cátions. Esses cátions, eles ocupam posições definidas. Eles não ocupam qualquer posição. Existem posições definidas, né, desses cátions ali no arranjo atômico do metal. Isso explica, por exemplo, a chamada alotropia metálica, né? Um mesmo metal, ele pode ter arranjos diferentes, né? Tanto que existe, por exemplo, o estanho, por exemplo. O estanho é um metal, assim como todos os outros, né? O estanho ele pode ter um determinado tipo de arranjo, que é conhecido como estanho alfa, e ele pode ter um outro arranjo, que é conhecido como estanho beta, né? Inclusive, tem uma das formas lá que ele acaba se tornando quebradiço, né? Interessante isso. Não me lembro qual é, mas ele se torna quebradiço. Geralmente quando se diminui a temperatura. Tanto que tem uma história bem interessante, né, com relação à alotropia do estanho, o chamado aí os botões de Napoleão, né? No século XIX, o Napoleão, né, imperador francês, ele tentou aí dominar a Rússia. E ele entrou na Rússia e entrou bem na época do inverno, né? E dizem que os botões dos soldados de Napoleão era feito à base de estanho. O que aconteceu? Em temperaturas muito baixas, esses botões eles acabaram se desfazendo, trincando, porque o estanho ele acabou tendo um arranjo atômico diferente. Os átomos do estanho se movimentaram em um arranjo atômico diferente, respondendo às condições ambientes, que a temperatura baixou muito e esses átomos se movimentaram. Nisso, houve a quebra, né, desses botões, então eles ficaram ali com um casaco aberto em pleno inverno, né, de menos 40 graus Celsius. Né? Deve ter sido uma sensação horrível. Isso tudo está relacionado com a alotropia, né, a alotropia metálica. Então, a alotropia não é só do carbono, enfim, a alotropia também de metais. Então, para finalizarmos hoje, né, então nós vimos aí as ligações entre os átomos. Né? Vocês estão entendendo aí a estrutura da aula, né? Abordamos ali a teoria atômica, o átomo em si. Depois a ligação entre os átomos. Agora, nós iremos abordar a ligação entre moléculas, que é a ligação intermolecular. Existem diferentes tipos de ligações intermoleculares. Por exemplo, dipolo-dipolo. Um exemplo de ligação de polo é a ligação intermolecular que une moléculas de água. O que é o dipolo-dipolo? Considere uma molécula onde a ligação covalente é do tipo polar. Logo, é formado polos, positivo e negativo. O polo positivo de uma molécula interage com o polo negativo da outra. É uma interação de polo. Então, em decorrência da ligação covalente polar na molécula, são formados polos. E polo positivo de um interage com o polo negativo da outra. Ligação intermolecular. No caso da molécula de água, essa
interação é muito forte, porque o oxigênio ele é muito eletronegativo. A diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio é grande. Então, é um dipolo ao extremo. E nós chamamos esse tipo de ligação intermolecular da água, né, de pontes de hidrogênio. Vocês estão estudando bioquímica, né? Vocês irão ver muito essa questão das pontes de hidrogênio, né? Elas não existem apenas na água, existem também em compostos moleculares que têm nitrogênio, por exemplo, né? Essa interação nitrogênio-hidrogênio, oxigênio-hidrogênio, são do tipo pontes de hidrogênio. Por exemplo, as fitas de DNA, elas estão unidas por interações de hidrogênio. As proteínas, né, são macromoléculas biológicas que desempenham funções importantíssimas, né, no nosso organismo. Quando desempenham função de catálise, são chamadas de enzimas, né? Aquela estrutura tridimensional da proteína, aquele empacotamento do todo é mantido por causa dessas interações intermoleculares, né, do tipo ponte de hidrogênio, que é uma interação de polo ao extremo, né? Também existe, né, o dipolo induzido. Por exemplo, o que seria esse dipolo induzido? Para que haja interação molecular, tem que ter um polo positivo e um polo negativo. Só que se você pega, por exemplo, né, molécula de gás nitrogênio, não tem polo positivo e não tem polo negativo. Por quê, professor? Porque os átomos constituintes da molécula de nitrogênio é tudo nitrogênio. Não tem por que um falar assim, eu quero mais esse elétron para mim agora, eu vou ficar mais negativo, você vai ficar mais positivo. É tudo nitrogênio. No caso da água, não, um é oxigênio, outro é hidrogênio, então tem diferença de eletronegatividade. Considerando a molécula de nitrogênio, ou poderia ser hidrogênio, oxigênio, enfim, mas eu estou falando do nitrogênio. Não existe essa diferença de eletronegatividade porque ambos os átomos que constituem a molécula são átomos do elemento químico nitrogênio. Mas, dependendo da condição física que você forneça ao sistema, pode ocorrer o seguinte, a formação de um dipolo induzido. Entenda o seguinte, nas condições normais de temperatura e pressão, isso não acontece, né? Gás e nitrogênio está aí, eles estão tudo solto por aí, eles não estão interagindo uns com os outros, né? Ou a interação é muito fraca, né? Então, em condições normais de temperatura e pressão, na condição ambiente, isso não acontece. Mas se eles estiverem aí num recipiente onde a pressão seja aumentada de uma forma tão grande, vai acontecer o seguinte, essas moléculas elas vão se aproximarem, né? E vai ocorrer ali um dipolo induzido, fraco, e elas vão interagir. Daí que vai ser formado, portanto, né, o nitrogênio vai ser liquefeito, né, e vai ser formado o nitrogênio líquido. Tanto que nitrogênio líquido só existe, né, a pressões elevadas. Ele não existe em condições normais de temperatura e pressão, porque a união das moléculas de nitrogênio é muito fraca e só ocorre quando se aumenta a pressão. É o dipolo induzido. Um outro tipo de ligação intermolecular é o chamado íon dipolo. Eu falei agora há pouco, né, sobre a questão do cloreto de sódio, né? Ele é um sólido iônico. Quando a gente coloca cloreto de sódio em água, a ligação iônica, né, aquele retículo cristalino, a energética da ligação iônica ali, que existe, né, a ligação iônica vai ser quebrada. E as moléculas de água, elas vão envolver o sódio e irão envolver também o cloro, formando uma interação íon. Quem é o íon? É o sódio e o cloreto. Íon dipolo. Quem é o dipolo? É a molécula de água. Por que dipolo? Porque na molécula de água, lembram? Tem ali a parte positiva sobre o hidrogênio e a parte negativa sobre o oxigênio. Então vai ter uma interação das moléculas de água com o cloreto de sódio. Essa interação ela é conhecida como íon dipolo. Bom, então seria isso, pessoal. O objetivo da aula de hoje é dar a vocês algumas ferramentas que serão úteis no decorrer da disciplina, quando nós discutirmos as propriedades físicas e também as propriedades químicas das substâncias. Então, dos elementos. Então, a aula de hoje, ela tem esse objetivo, né? Dar essa base para vocês, né? O objetivo aqui não era esgotar todo esse conteúdo, né? Se nós fôssemos falar, por exemplo, de geometria molecular, né? Poderia ser uma aula toda só falando de geometria molecular. Mas, como vocês já viram, é uma forma de relembrar, né? Trazer à mente de vocês esses conceitos, né?
Lembra o que eu falei para vocês, ó, que as propriedades periódicas, né, Ra, energia de ionização, eletronegatividade, né, polarizabilidade, são questões muito importantes para nós entendermos, né, como os elementos se comportam, porque eles reagem de certa forma, né? Outros doando elétron, outros já falam, não, o elétron é meu, eu não vou doar não. Então a dificuldade, né, ele é egoísta, né? Por que isso ocorre, né? As propriedades periódicas, elas trazem essa explicação, que é muito útil aí para a química.